isso aí, tá? Participe bastante. Até o fim do ano, vamos fazer uma aprovação máxima de pessoal. Olá, gente, prazer, sou Marcela, professora de Química. Estudei no Coltec, então também fiz curso que adotava na idade dos docentes, só que meu curso era todo dia de manhã, olha só. Isso que é pagar pecado, né? Todo dia de manhã e de tarde de escola, então era bem pesado. Pensa pelo lado bom, aqui é só 3 dias. Vamos lá. Hoje a gente vai começar com uma introdução da química. Com certeza vocês já viram isso na escola, né? Porque a gente começa pelo básico para ir aumentando o nível de dificuldade mesmo, tá? Então hoje a gente vai começar aqui com propriedades dos materiais, estados físicos, né? Mudanças de estado físico e substâncias puras, substâncias simples, composta, pura e mistura. Ok? A partir da aula que vem a gente começa a ver separação de misturas, tratamento de água e vai aí por diante. Geralmente, aqui, Guilherme, só para você assinar a lista de presença, não esquecer. Eu passo aqui no quadro, depois eu venho explicando e depois a gente faz alguns exercícios, ok? Só achar. Vamos lá. Aí vocês podem ir copiando aí, porque depois é só estudar no caderno, tá? E você, caso queira copiar de novo, pode. Agora, caso não queira, não tem problema não, tá? Se achar que alguma coisa que você não vai lembrar ou que você não tem aí, você pode copiar, tá bom? Ou fotografar. Seu caderno tá completo? Tá? Depois quero dar uma olhada na ordem das aulas que eu fiz aí. Que eu anotei. Hoje é dia 9. Obrigada. Vocês estão acompanhando a data de abertura da prova? Você chegou a olhar? Não? Demora um pouquinho? Eu acho que agora para outubro, novembro deve abrir. Vou dar uma olhada. Vocês já têm ideia de que curso que vocês querem fazer? Informática? Não, vou escolher. Não, tipo Reis, não se repete. Ah, tá. Ah, tá, porque esse é novo, né? Porque eu fiz esse não tira, não. Minha época todo mundo queria fazer edificações, muita gente queria fazer, química também era muita gente. Né, que abriu um novo na época, estradas, nem sei se ainda tem. Eu fiz eletrônica, mas eu fiz no Coltec. Coltec só no segundo ano que você escolhe, né? Você não escolhe antes, não. Você faz o primeiro ano todo, no final do primeiro ano que você escolhe, né? Na época tinha 4. Patologia clínica, química, eletrônica e instrumentação. Mas eu lembro que era depois, só no Cefet que é antes que você escolhe. Ok? Então vamos lá. A gente começa aqui com propriedades dos materiais.
Dentro dessas propriedades vão ter dois tipos, ou as gerais, ou ela é geral, ou ela é específica. Qual que é a diferença entre elas? Alguém sabe? Geral é aquela que não possibilita que eu identifique qual substância eu estou falando. Por exemplo, eu posso ter 1 quilo de algodão e posso ter 1 quilo de chumbo. Eu falar que eu tenho um material que tem 1 quilo, você não consegue identificar que material é, não é isso? Então, isso vai ser uma propriedade geral. Vamos anotar aí? Não permite identificar a substância. Isso é a propriedade geral, tá? Tá lembrando isso aí? Identificar o quê? A substância. Ok? Vamos dar exemplo de algumas propriedades gerais. Tipo, massa? Massa, exatamente. Vamos colocar aí. Massa. Outra propriedade geral. Volume. Oi? Volume. Volume também é. Outra propriedade geral. Densidade. Densidade, não. Densidade é específica. Cor. Eu posso ter vários materiais da mesma cor. Eu posso ter vários líquidos, por exemplo, que são incolor. Ok? Então, que tamanho? Eu posso ter vários materiais de mesmo tamanho. Oi? Temperatura. Vamos colocar aí. Tamanho. Extensão, né? Tamanho não foi extensão. Compressibilidade. Temperatura. Compressibilidade. Estou me anotando um monte aí, porque se aparecer alguma, a gente sabe. Ok? Volume, cor, temperatura, extensão. Extensão é tamanho, tá? Impenetrabilidade. Compressibilidade e impenetrabilidade. Ou seja, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, não é isso? Maleabilidade também. Oi? Não, vai falar. Maleabilidade. Também, tá? Ok, tranquilo. O que é uma propriedade geral, então? Facinho? Tá. Agora, vamos falar sobre as propriedades específicas. O que é uma propriedade específica? Ao contrário da geral. Se a geral não me permite identificar a substância, a específica permite, não é isso? Então, vamos colocar aí na frente de propriedade específica. Permite identificar o material. Permite identificar o material. Exemplo. Eu falei que eu tenho um material num becker, uma substância, e não disse qual que é. Mas eu disse que a densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Quem que tem essa densidade? Água, não é? Então, a densidade é uma propriedade específica. Vamos colocar aí, densidade. Mais qual? Estabilidade. Oi? Estabilidade. Estabilidade? Essa porque Você escreveu, cara. Você escreveu, tá? tem certeza que foi isso que eu escrevi? Você fez. A propriedade. Olha, Você escreveu. não lembro desse trem, não. Vamos lá. Solubilidade. Solubilidade também é uma propriedade específica. Ok? Então, densidade, solubilidade. E também, às vezes, algumas propriedades organolépticas. O que é isso? Propriedades que têm a ver com o sentido, tá? Por exemplo, eu coloquei para você beber aí um pouco de álcool. Na hora que você chegar perto da boca, você vai sentir que é álcool e não vai beber, não é isso? Então, aí também, cheiro, né? O cheiro é uma forma da gente também poder identificar a substância. Se eu abrir uma acetona aqui para fazer a unha, todo mundo vai saber que é cheiro de acetona. Ok? Tranquilo? Tranquilo, qual que é essa diferença? O número atômico seria também, não tem nada a ver. Na verdade, isso é mais do elemento, né? Não da substância. Ok? A gente ainda vai ver essa parte também. Tranquilo aqui, identificar essas propriedades, então? Facinho, né? Tá. Agora, vamos relembrar os estados físicos aqui.
Apostila vocês ainda não tem não, né? Não sei. Mas aqui é apostila. Ah, é. Então só assim. Vocês já têm? Vocês também não têm uma, né? Beleza. Acho que eu já sei o que está escrito aí. Elasticidade. Será que não era isso, não? É parecido, né? É como estou com o caderno aqui, eu tirei esse caderno para escrever. Ok? Aqui a gente começa a ver, não, vocês já viram, né? A gente só está relembrando. Quais são os estados físicos da matéria que a gente vai estudar, tá? Sólido, líquido e gasoso. Aqui eu fiz um desenho, porque isso costuma aparecer esses desenhos relacionando esse com o estado físico, tá? Quando a gente pensa no estado sólido, a gente vai pensar o seguinte. Vão ser partículas muito próximas umas das outras, não é isso? Com pouca movimentação, elas apenas possuem vibração. E também é um estado que mais organizado, não é isso? Então, organizadinho, pode saber que seu estado sólido. Tranquilo? Lembram disso? E também o quê? Como a movimentação é pequena e as partículas aqui somente vibram, a gente vai falar que ele é o estado menos energético. Ou seja, o que as partículas possuem menos energia, ok? Então, aqui lembrar. As partículas apenas movimento de vibração. Ok? O próximo estado que a gente vê aqui é o estado líquido. No estado líquido, o espaçamento entre essas partículas aumenta um pouco, não é? Elas já estão o quê? Mais livres, movimentação do que no sólido, e um pouco menos organizado. A gente fala que ele seria, então, um estado intermediário de organização e de energia. Ok? Aqui, elas não só vibram, tá? Elas também fazem movimento de rotação e giram umas sobre as outras, né? Então, as partículas aqui têm muito mais liberdade de movimento do que no sólido, ok? Uma coisa importante aqui, só um aqui. Toda vez que a gente fala em sólido, a gente está pensando em quê? Em forma, volume, constantes, não é isso? Ok? Forma e volume constante. Quando a gente já está falando do líquido, o que acontece? São constantes? O que vocês acham? A forma é sempre a do recipiente que eu contei, né? Então, colocar. O volume é constante, não é isso? Então, aqui a gente tem forma variável. Por que variável? Porque depende do recipiente, não é isso? Então, ele sempre toma a forma do recipiente que ele dá. Se eu colocar o líquido numa garrafa PET, ele vai ter uma forma. Se eu colocar numa jarra de suco, provavelmente vai ter. Mas se é 1 litro no jarro, é 1 litro também na garrafa PET. Então, o volume é constante. Ok? E quando a gente passa para o gasoso, olhem para vocês verem. Primeiro, todas as partículas estão distantes umas das outras. Então, aqui a gente vai falar o quê? Que a forma do gás e o volume vão ser variáveis, depende do recipiente que os contém.
Por isso que gás, quando solta, espalha rápido, né? Para quem sente cheiro bem, né? Porque eu já deixei o gás ligado lá em casa várias vezes e nem senti. Os outros de fora que veio me avisar. Então tem que ter cuidado, né? Quando o nariz satura, você para de sentir, né? Se você está perto, assim, uma hora você para de sentir. Então, muito cuidado, tá? Então, o gás, o que acontece? Quando ele é solto no ambiente, por isso que o cheiro do gás espalha rápido, né? Ele tende a espalhar pelo ambiente todo, tá? Então, aqui a gente vai falar o quê? Que a forma é do ambiente, o volume do ambiente também, tá? Então, a gente coloca aqui forma e volume variáveis. Né? Então, eles se espalham pelo ambiente ou pelo recipiente que o contém. Ok? Quando a gente olha aqui, o que a gente vê? É um estado organizado? Nem um pouco, né? Essas partículas saem com movimento aleatório para todos os lados, né? Então, a gente fala que é um estado menos organizado. Por que ele é menos organizado? Porque as partículas aqui têm muita energia, não é isso? Elas têm muita movimentação. Então, a gente fala que é o estado mais energético. Ok? Então, o estado de mais energia é sempre o gasoso. Por isso que para transformar em gasoso, a gente geralmente faz o quê? Sente que dá calor para ele, não é? Por exemplo, se eu quero que a água vire vapor ou gás, a gente faz o quê? Aquece, não é isso? Então, quando a gente está aquecendo alguma coisa, a gente está fornecendo energia. Então, ele ganhando energia, as partículas começam a ter mais energia, se movimentam mais, não é isso? E conseguem mudar de estado físico. Ok? Tranquilo? Facinho essa parte? Tranquilo, né? Tá. Agora eu vou lá. O estado físico, ele também pode vir como fase, tá? Então, mudança de estado físico é a mesma coisa que mudança de fase, ok? Alexandre, tudo bem? Gente, teve uma aluna aqui que eu estudei isso por 1000 vezes, que ele fazia prova. Fiz ele decorar os nomes todos, pensei, vai tirar total, né? Aí vem ele falando que perdeu o ponto na prova, tô acima de quê? Dizer que passou e não leu a questão, que ele não viu, passou e deixou lembrando. Questão de pronome, do estado físico, quase que eu tive no trânsito, gente, não acreditei. Dizer que estava muito com pressa, que estava batata de sair logo, deixou em branco, porque não viu a questão, não passou direto, e nem viu.